Oi pessoal, tudo bem? Júnior Batista, trazendo mais uma reflexão para você hoje. Hoje eu quero compartilhar com você sobre virtudes. Eu quero falar sobre virtude com você. E eu intitulei o que eu vou conversar com você hoje como em questão de virtudes, você pratica o que você imita. Vamos começar pensando na seguinte pergunta: o que são virtudes? São bons hábitos morais. Disse de uma pessoa que ela é virtuosa. Se existem bons hábitos morais, óbvio, existem então os hábitos morais ruins. E o que seriam os hábitos morais ruins? São aqueles que nós conhecemos como vícios. Que por sua vez são os maus costumes ou as práticas que são prejudiciais, prejudicam tanto a nós mesmos quanto as pessoas. Já os bons hábitos morais são como uma disposição interna para o bem. São traços de caráter que passam a fazer parte de quem você é. Assim, é que as virtudes são, podemos dizer, diferentes de leis ou de regras morais. Quando falamos de virtudes, não estamos falando das regras em si, mas nós estamos falando de algo diferente, porque as leis ou as regras morais, elas são determinadas ou determinações externas daquilo que é bom. A virtude já é diferente. A virtude é algo, uma disposição interna para fazer o bem. O Tomás de Aquino, por exemplo, ele foi um dos camaradas que falou bastante sobre essa relação entre a virtude e a lei. E ele disse que quanto mais virtuosa uma pessoa é, quanto maior for a presença de uma disposição interna para o bem que brote do caráter desse indivíduo, menor será a necessidade de uma força ou de uma lei externa que o obrigue a fazer o bem. Inversamente, quanto mais viciosa, entre aspas, for uma pessoa ou um grupo de pessoas, maior será a necessidade da vara da lei para levá-los a fazer o que devem. Em certo sentido, então, ser virtuoso não é renegar a lei. Não é isso que estou tentando dizer aqui. Porque eu vou renegar a lei porque eu me acho independente de regras, porque eu já sou uma pessoa virtuosa. Então não preciso seguir regras. Não é isso que estou dizendo. Na verdade, ser virtuoso é internalizar a lei. E o bem para onde essa lei está apontando. Ou seja, eu entender o objetivo da lei de uma maneira em que eu siga esta lei de forma mais ou menos automática, se torna um hábito. Seguir as regras se torna habitual. Isso é uma virtude, faz parte de uma pessoa virtuosa. Aristóteles, por exemplo, ele disse que uma vez que você adquire um hábito moral, você se torna uma pessoa que possui uma segunda natureza. Você se torna um ser com uma segunda natureza. Por que uma segunda natureza? Porque a primeira natureza é a que nos rege biologicamente, por sermos humanos. Então nós temos a primeira natureza, que é aquela humana, que segue a nossa natureza humana sem muito pensar. Por exemplo, respirar, piscar e essas coisas mais. Então, já os hábitos da segunda natureza, elas passam também então a fazer a parte da minha vida de uma forma como se estivesse tão entrelaçada comigo, que eu passo a agir de maneira virtuosa assim como eu respiro e pisco. Por isso que ela é internalizada. Por isso que a pessoa virtuosa,
ela não tem dificuldade de seguir aquilo que é moral, aquilo que é ético, porque aquilo já faz parte da vida dela, torna-se um hábito na vida dela. Quando nós nos habituamos a viver essa segunda natureza, a da boa moral, as boas atitudes nos vêm naturalmente, com certa luta, claro, porque não somos tão bons assim, mas não com relutância esmagadora que nos leva até mesmo a sucumbir sempre diante de situações. Então nós começamos a fazer as coisas mais naturalmente, principalmente quando essas coisas são certas, quando são para o bem nosso e das demais pessoas. Uma vez que você tem adquirido o tipo de virtudes que formam esta segunda natureza, então isso significa que você se tornou o tipo de pessoa que é inclinada a fazer o que é bom já. Eis a pergunta crucial: como adquirir tais virtudes, tais boas virtudes? Bem, não podemos simplesmente chegar à virtude por meio do pensamento. Não existe como. Leis, regras e mandamentos, eles determinam e enunciam o que é bom. Mas não tem como, através desses mandamentos, eu me tornar uma pessoa virtuosa, apenas por pensar nos mandamentos e nas regras. Na verdade, as regras, elas me informam, elas não me formam. As regras e os mandamentos me informam sobre o que eu devo fazer. Já a virtude, ela é diferente. Ela não é algo adquirido intelectualmente, mas afetivamente. Por isso que lá no Salmo 105 fala que eu guardei a palavra no meu coração. Eu guardei os mandamentos de Deus no meu coração. Ali está falando de virtude, não está falando de decorar a lei de Deus. O ensino da virtude, então, é um tipo de formação, não só de informação. É uma reciclagem de nossas disposições para fazer as coisas e para fazer as coisas corretas. Aprender, então, realmente, a partir disso que eu tenho refletido com você, não se trata apenas de adquirir informações, mas de gravar algo na própria essência do nosso ser. E como obtemos virtudes? Pelo menos de duas formas. Primeiro, por meio da imitação. Em nossa cultura, a imitação tem, infelizmente, adquirido uma má reputação. Como se imitação fosse sinônimo só de falsidade. Você imita, você está falseando, porque você está imitando alguém. Tem até você não é criativo, né? A frase você não é criativo. Não é sempre assim. Imitação não é sempre negativo, desde que eu saiba o que eu estou imitando e como estou imitando, né? Na verdade, a Bíblia nos exorta a sermos imitadores. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele fala sobre imitar a ele, imitar a Cristo também, lá em Filipenses 3,17. Ele fala também lá em 1 Tessalonicenses 1,6, 2 aos Tessalonicenses 3, 7 e 9. Ele fala sobre a importância de imitar a ele, imitar as pessoas que são imitáveis. Nós também aprendemos a nos revestir de virtudes, então, ao imitar aqueles que demonstram a vida cristã autêntica. É estar perto de pessoas que vivem um real cristianismo. Isso é parte do poder formador de nossas mentes, que estão ao lado, estão junto a mestres que explicam e vivem a vida cristã diante de nós, porque nós precisamos dessas pessoas próximas.
E aí onde vem uma questão interessante, as suas virtudes dependem também de com quem você tem andado, quem são as pessoas que são os seus mestres, depende muito daquilo que você tem assistido, daquilo que você tem conversado, daquilo que você tem como hábito na sua vida. Então, a primeira forma de adquirir bons hábitos, ser uma pessoa virtuosa, é através da imitação. E a segunda e última forma é alcançar a virtude através da prática. As virtudes são gravadas em nosso caráter por meio de práticas, de rotinas e de rituais, que são repetidas várias e várias vezes, de modo a implantar em você uma disposição para um objetivo que se torne um traço do seu caráter. É importante reconhecer que essas disposições não são naturais. Ninguém é virtuoso por natureza. As virtudes, elas são aprendidas e adquiridas por meio da imitação e da prática. A quem você tem imitado? O que você tem como prática de vida? Essa é uma pergunta que eu quero que reflitamos. Principalmente porque em questão de virtudes, você pratica o que você imita. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu pretendo imitar melhor a Cristo e ter pessoas como o apóstolo Paulo, amigos e companheiros que também sejam imitadores do bem. Pense nisso e que Deus te abençoe.